Salve, salve galera do YouTube, meu nome é Yuri Ferres, eu sou Professional and Self Coach e eu estou aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre o processo da escolha profissional e escolha de carreira por jovens. No meu último vídeo eu falei sobre 5 itens ou 5 atividades que eu acreditava que são barreiras importantes e itens importantes que devemos levar em consideração para auxiliar um jovem na tomada de decisão sobre a sua carreira profissional. E imediatamente após eu fazer a publicação do vídeo, eu comecei a receber algumas perguntas do tipo, muito bem, você me falou quais são as barreiras e agora como é que eu começo o processo? Quais são as etapas que eu preciso cumprir com o jovem, com o meu filho, com o meu sobrinho, com o meu afilhado e que de fato vão ajudá-lo ou auxiliá-lo no processo de tomada de decisão em relação à sua carreira. Então esse vídeo é para isso, eu vou falar para vocês sobre 4 etapas que são fundamentais para auxiliar qualquer jovem no processo de escolha de carreira. Então, vamos lá. Antes de falar das 4 etapas, um ponto aqui que eu queria colocar, que é a questão das crenças e em relação ao processo de escolha em si. Gostaria que vocês levassem em consideração que o processo de escolha por um jovem de uma carreira é um processo muito complexo, é uma decisão muito importante, na verdade, provavelmente é a primeira grande decisão que ele toma na vida. Então, é muito importante ter muita paciência, muito trabalho, muita atenção e muita compreensão em relação ao processo. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples e requer muito trabalho. E muito importante, quanto antes começar o processo de entender e trabalhar com o jovem em relação às suas competências e suas preferências, melhor vai ser o processo ou mais tranquilo vai ser essa fase de decisão. Então vamos lá. 4 etapas importantes. A primeira etapa, e eu vou pedir desculpa porque eu vou olhar nas minhas notas aqui, mas a primeira etapa, e a que eu considero uma das mais importantes, falei isso no meu último vídeo, que o link vai estar aqui embaixo, é o processo de autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento? É conhecer quais são as potencialidades, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as preferências do jovem, o que ele gosta, que tipo de ambiente ele gosta de conviver, com muita gente, com pouca gente, num ambiente tranquilo, num ambiente movimentado, que preferências ele tem em relação às atividades e tarefas que ele faz, inclusive na escola, é português, é matemática, é física, artes, educação física, enfim. É de fato sentar e fazer uma lista daquelas coisas que ele faz bem, daquilo que ele gosta e, bastante importante, daquilo que ele não gosta, daquilo que ele não faz bem e que são potencialidades ou questões que ele já sabe que ele não gostaria de trabalhar. Essa é a primeira etapa, uma etapa muito importante, tem ferramentas para isso, mas que deve ser cumprida com muito carinho e muita atenção. A segunda etapa é fazer, de fato, uma pesquisa em relação àquilo que se identificou como minhas potencialidades, as minhas preferências ou as preferências do jovem, né, em relação à profissão, e tentar linkar isso, ou fazer uma ligação entre essas potencialidades e as profissões disponíveis no mercado. E aí tem várias formas de fazer isso, mas primeiro é entender o que é que casa entre as minhas potencialidades e as profissões que existem no mercado. E dentro dessa etapa ainda, passam pelo processo de conhecer de fato a realidade da profissão. Então, de novo, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu escrevo muito bem, eu vou ser jornalista. Bom, muito bem, você conhece o que o jornalista faz? Como é a carreira do jornalista? Como que ela começa? Como que o jornalista cresce? Quais são as áreas em que ele trabalha? Eu só posso trabalhar em televisão? Eu só posso trabalhar em jornal? Eu posso trabalhar em empresa? Então, o conhecimento mais aprofundado da realidade da profissão é a segunda etapa, é uma etapa fundamental para que ele comece a consolidar um pouco melhor as escolhas e as suas preferências. E veja, é importante inclusive a vivência, se possível, entrar num local de trabalho, pesquisar com colegas que fazem esse tipo de atividade, amigos, parentes, enfim, e conhecer com a maior profundidade possível a realidade da profissão. A terceira etapa é conhecer de fato a realidade educacional. Então, puxa vida, eu já conheci as minhas potencialidades, eu vi as opções que eu tenho de carreira e de profissão e de nichos de mercado. E daí a terceira coisa é fazer de novo uma pesquisa também para entender o tipo ou
como a educação, na verdade, está organizada em torno disso. Então, o que que eu preciso aprender? Quais são as universidades? Qual é o curso que vai me dar as habilidades, os recursos que eu vou precisar para ser os profissionais ou o profissional que eu desejo ser e que está ali dentro das minhas preferências. Isso é muito importante porque, veja, ah, muita gente fala assim, poxa, eu odeio matemática, eu não quero trabalhar com matemática, então eu não vou estudar alguma coisa que está totalmente fora de matemática, vou ser psicólogo. Puxa vida, psicólogo não tem nada a ver com matemática. Bom, má notícia, uma das primeiras atividades do psicólogo é estudar estatística, porque ele vai ter que fazer pesquisa e vai ter que entender uma porção de itens desse ponto. Então, entender o currículo, a grade curricular, quais são as melhores universidades, quais são as características do curso, o que, que realmente vai aprender, o que, que realmente vai trabalhar, é um terceiro ponto, um ponto bastante importante. E o quarto ponto que pode ajudar muito a diminuir um pouco a ansiedade do jovem em relação à escolha da profissão é entender as tendências macroeconômicas, entender como o mercado para aquelas profissões tende a se desenvolver. E esse é um processo bastante interessante, bastante importante, porque, como todo mundo sabe, existem profissões que deixaram de existir, existem profissões que mudaram de forma profunda. O jornalismo, que eu citei há pouco, é uma delas que tem se transformado de uma forma bastante profunda nos últimos anos, com a internet, enfim, com YouTube, com blogs, e, enfim. A realidade de um profissional jornalista há 10 anos atrás é completamente diferente do que é um jornalista hoje. Então, conhecer para onde cada profissão está indo é outro ponto, é o quarto ponto, para mim, um quarto ponto fundamental no processo de escolha da profissão. Nenhuma dessas tarefas é simples, fazer isso de uma forma tranquila, profunda e completa é fundamental. E aí, deixo aqui a dica para você, se você quer trabalhar com jovem na escolha profissional, siga essas 4 etapas. Primeiro, autoconhecer. Segundo, conhecer a realidade das profissões. Terceiro, reconhecer a realidade educacional, da educação para aquilo. E a quarta, as tendências de mercado, ou para onde o mercado está indo, para as profissões, ou para o conjunto de profissões que aquele jovem está interessado em seguir. Com isso, eu finalizo o vídeo. Agradeço a sua presença, agradeço a sua atenção. Peço que você, se gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal. Se tiver dúvidas, perguntas, sugestões, por favor, deixe aqui nos comentários. E a gente se vê em breve. Grande abraço e até logo!